Você já parou para se perguntar por que no Brasil nós temos pessoas como Alexandre de Moraes, Barroso, Fachin, Rosa Weber e outros ministros do nosso judiciário, outros membros do nosso judiciário que estão constantemente destruindo a nossa democracia, desrespeitando a Constituição, fazendo perseguição política, criando a censura, fomentando a liberdade de expressão, prendendo pessoas sem o devido processo legal, bloqueando contas de empresários, mandando a Polícia Federal invadir a casa de senhorinhas de 90 anos, porque elas demonstraram em algum grupo do WhatsApp a sua insatisfação com esse grupo que está destruindo o nosso país, e essas pessoas continuam nos seus cargos? E nós não temos milhões e milhões de pessoas nas ruas pedindo para que essas pessoas sejam presas? Você já se fez essa pergunta? Porque é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Como que hoje nós temos um país sendo destruído por ditadores psicopatas e ninguém faz nada? E elas continuam no poder? Pois eu vou te explicar como. A informação. O processo de como esses eventos, do que é que está acontecendo, chega até a base da população brasileira, o povo. Existe no Brasil um grande e bem estruturado sistema de desinformação, que dominou livremente durante muito tempo, mas recentemente teve com o advento da internet, teve o seu contraponto, onde pessoas comuns puderam expor as suas opiniões, como eu faço e várias outras pessoas também fazem. E isso abalou as estruturas de poder. Mas o jornalismo continua a todo vapor. Mas esse é o problema. No Brasil não tem jornalismo mais. Nós temos uma militância travestida de jornalismo. Pessoas que odeiam os valores, princípios, a cultura, a fé do povo brasileiro, mas tentam disfarçar todo esse ódio com um discurso midiático, um discurso jornalístico. Mas eles estão se acabando. Essa é a notícia boa. Eles estão cada vez mais tendo dificuldade de convencer o povo, porque cada vez mais o povo está se tornando esclarecido. E uma das empresas que foram abertas recentemente trouxe um pouco de esperança no início, mas agora se demonstrou um puxadinho da Rede Globo, é a CNN, que está chegando no seu fim. Essa é a notícia boa que eu quero compartilhar com vocês. CNN demite mais de 120 profissionais. A emissora de Rubens Menin anuncia nunca deu lucro e despesas em 2022 foram o dobro do faturamento. A CNN está demitindo, fechou a sua sede no Rio de Janeiro, demitindo pessoas como, por exemplo, vou trazer aqui para vocês darem uma olhada, fecha sucursal e demite até âncora que roubou da Rede Globo. Boris Casoy demitido da CNN. Como que isso tá acontecendo? Eu te explico. As pessoas estão buscando fontes mais confiáveis e muitas vezes essas fontes confiáveis não são jornalistas. São pessoas comuns com o mínimo de bom senso que estão dispostas a se arriscar, que essa é a verdade, na ditadura que a gente vive hoje, a se arriscar, a dar as suas opiniões e levarem os fatos ao maior número de pessoas possível, que é o que nós temos hoje, estamos testemunhando nas redes sociais, que deu voz a essas pessoas, enquanto elas não são derrubadas pelo Moraes, em defesa da democracia, como eles dizem, o Estado Democrático de Direito. Agora, o que chamou atenção nesse caso da CNN específico é que desde que ela foi criada, ela nunca deu lucro, ela está perdendo cada vez mais a sua audiência. Eu já vi que ela perdeu 70% da sua audiência desde a sua criação, está demitindo pessoas em massa, assim como a Rede Globo está fazendo também. Mas aí me vem um detalhe interessante. Na justificativa da CNN para demitir pessoas como Mona Lisa Perrone, todos esses que vocês estão vendo aqui, muitos desses eu não conheço, até mesmo porque eu não assisto essa porcaria de desinformação. Aqui são os que continuam ainda. Essa daqui, coitada, essa aqui é um desastre de ser humano, é impressionante. Mas o motivo que eles estão dando para as demissões é devido ao cenário político e à reestruturação da emissora. Mas aí vem um detalhe sobre esse tal de cenário político. Porque o que nós vimos é que o próprio dono da CNN fez uma declaração que é a seguinte: o dono da CNN da CNN Brasil elogia Bolsonaro e irrita funcionários em dias de demissões. Então, no dia que mais de 100 pessoas foram demitidas da CNN, onde eles fizeram uma nota oficial que era devido ao cenário político do Brasil, o dono da CNN solta isso daqui, ó. Vamos dar uma olhada? Paralelo ao desespero dos jornalistas, o empresário rasgou elogios ao presidente Jair Bolsonaro numa publicação. Mais especificamente, Rubens enalteceu a economia do governo do atual mandatário do país com o uso de um gráfico do IBGE para embasar os números. O trabalho do político foi celebrado por Menin. Na legenda, o famoso comentou que os números deram revisões super positivas para a economia brasileira, onde o PIB foi bem melhor em 2020 e 2021, chegando a incríveis 5% de crescimento em 2021 e 3% no primeiro semestre de 2022.
Mas a empresa que está demitindo, dizendo que era problemas financeiros e a crise econômica no país, o dono dessa empresa está dizendo que nós estamos tendo um dos melhores momentos da economia brasileira. Como conectar esses pontos? Aí eu vou te explicar qual é o sofrimento do dono da CNN. No Brasil, você não encontra... É muito raro encontrar jornalistas que pensam por conta própria. As pessoas formadas no jornalismo hoje no nosso país são avatares ideológicos, incapazes de ver a verdade como ela é. Elas veem como função da sua existência apenas enfiar narrativas e ideologia, a sua ideologia, goela abaixo do povo brasileiro. Só que as pessoas não querem mais isso. As pessoas buscam por informação verdadeira, buscam pela verdade. E por isso que empreendimentos como a CNN está prestes a fechar as portas e o que sobrou lá dentro não vale nada, essa é a verdade. Aquelas pessoas que sobraram dentro da CNN não são mais indivíduos com a capacidade de pensar por conta própria. Elas apenas vomitam narrativas, vomitam ideologia. E as pessoas não têm mais tolerância para isso. A CNN... ela só existe na TV fechada, TV a cabo e internet, que é onde está o público mais seleto, um público mais esclarecido. A Rede Globo ainda tem a TV aberta, então ela consegue chegar naquela faixa da população com baixa instrução. Aquela faixa que foi realmente imbecilizada pelo processo de doutrinação que existe no sistema educacional brasileiro. E elas ainda são vítimas desse processo de desinformação, por pouco tempo. Continuaremos lutando para resgatar essas pessoas.